Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. E fica até o final do vídeo, porque ao final do vídeo farei um convite especial e apresentarei o endereço da nossa igreja para você estar conosco. Bom, não apenas isso, né? Ao final do vídeo estarei mostrando dois livros que tenho publicado e como você pode adquirir. Estarei falando desses dois livros aqui, tá? E também estarei dando dicas de onde você pode estudar teologia. Algumas dicas apenas. Então fica até o fim que vale a pena. Bom, estamos aqui no preto e no branco, né? E como o movimento da Reforma Protestante teve seu início com Martinho Lutero, lá no século XVI, parece que a gente está falando de algo bem antigo. Então o cenário em preto e branco lembra bem essa coisa do passado, né? Bom, mas agora vamos lá, trazendo o assunto para a nossa atualidade. Vamos deixar tudo colorido. Bom, voltamos para a atualidade. Voltamos para o mundo a cores. O movimento da Reforma Protestante, ele aconteceu devido a vários fatores. Vários fatores contribuíram com o movimento e a força, né, e o sucesso do movimento reformado dentro da Igreja Católica. Bom, primeiro, havia uma crescente mudança no mundo, pois havia uma revolução comercial. Estava acontecendo uma revolução comercial e aquela forma, aquele jeito de ser, aquele mundo feudal que a Igreja Católica defendia, já não estava se sustentando, tá? Então, os moldes do feudalismo estariam com os dias contados em pleno século XVI. Isso é fato. A gente também teve outra situação no que diz respeito às artes, né? E também às literaturas, com o renascentismo. E o renascentismo, então, vai trazer um choque cultural, né? Uma mudança cultural no pensamento. Junto a isso, tem o movimento humanista, né? A filosofia e os movimentos iluministas, né? E a gente vai ver, então, a razão, né, muitas vezes, trazendo questionamentos às questões dogmáticas da igreja, que também a igreja precisava responder, e naquele momento nem tudo respondia para aquela pressão secular que ocorria. Então, você vai olhar aí na esfera econômica, na esfera cultural, né, como eu falei, na esfera econômica, falando da revolução comercial, né, a burguesia crescente, né, o movimento burguês crescendo, né, a gente vai ver também o avanço, né, do renascentismo, né, do humanismo e também do iluminismo. Movimentos esses que vão certamente marcar a humanidade, né, que vão fazer toda a diferença para a saída, né, do que nós classicamente, na história clássica, chamamos de Idade Média, para o período moderno, né, para o modernismo. E aí a gente sai da Idade Média para o período da modernidade, tá certo? Nesse período histórico que eu estou me referindo. E aí, não apenas isso, nós tivemos também, né, outro fator que contribuiu para a insatisfação e pressão em relação à igreja, porque a igreja ela resistia à arte não sacra, não cristã, né? Tudo estava envolvido, tudo no mundo aqui ocidental, na Europa, estava centralizado em arte cristã, né? E não havendo espaço aí para outros tipos de arte e literaturas, né? As literaturas eram aquelas somente aprovadas pela igreja. Então há um choque aí cultural, como eu já disse. A igreja resistia a esse avanço de mudança econômica ou socioeconômica, defendendo a nobreza, né, e os feudos, né, que de certa forma a igreja também ela tinha ali uma ligação muito forte com isso, né? E também a igreja ela tinha, por conta dos seus dogmas, ela travava o avanço, de certa forma,
científico e não completamente, porque aqui eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque a igreja ela também teve um papel fundamental para muitos avanços, tá? Para muitos avanços. A igreja, ela, sim, ela deu ao mundo ocidental, queridos, algo muito importante, tá? Tanto que o conhecimento encontrado nos monastérios, né, nos mosteiros, né, e também por grande parte do clero, né, que muitas vezes auxiliava, desenvolvia estudos importantes, tá? Então, a gente não pode concordar quando eles falam de era das trevas, né? A igreja colocou o mundo na escuridão, o Ocidente com 1000 anos de trevas. Essa fala, ela não é muito bem certa, tá? Porque se você olhar a Idade Média, teve muito avanço, queridos, né? Desde navegações até armamentos modernos, né? Para a época, né? E outros avanços. Então, não é bem assim. Mas a Igreja Católica, ela errou em outros pontos, como é aquilo que eu estou falando agora, tá? Ela foi resistente a algumas outras mudanças. E quando algum tipo de ciência, esse tipo de ciência, de certa forma, colocava em dúvida ou questionava algum dogma da igreja, você entendeu? Que realmente fosse contra aquilo que naquela época se compreendia, a igreja, então, veementemente combatia essa pessoa ou essa ideia, tá? Que foi o caso lá do Galileu, né? O famoso caso do Galileu. E, e outros, né? Então, se você dissesse que, se você falasse algo, por exemplo, questionasse que a Terra, ela pudesse passar pela cabeça, né? De falar lá para a igreja, olha, a Terra está rodando em torno do Sol, né? E não o Sol em torno da Terra, por exemplo, já era motivo da igreja, então, perseguir o sujeito, tá? Então, assim, não se podia questionar os dogmas da igreja, nem por avanço científico, tá? Então, assim, isso foi ruim nesse ponto, mas não quer dizer que a igreja não fez ciência. Tudo aquilo que não travava o dogma da igreja, a igreja, de verdade, ela avançou. Então, muitos padres, monges, bispos, foram matemáticos, né? E apoiaram muito o trabalho do pensamento para a evolução em diversas áreas, tá? Inclusive as universidades, as primeiras universidades do mundo, inclusive no Ocidente, né? Existem graças ao apoio católico, tá? Então, assim, não só isso, né? A ideia de hospitais, nos moldes que a gente conhece hoje, né? O tratamento, a enfermagem, muita coisa aconteceu nos modelos que nós encontramos hoje, porque foi a Igreja Católica que lançou as bases, tá? Então, assim, é importante a gente pensar no cristianismo, que teve seu papel importante ainda mesmo na Idade Média também, tá? Bom, mas a igreja, como eu disse, ela acertou em coisas como instituição, tá? Ligada ao Estado. Até então ela acertou em umas coisas, errou em outras, e faz parte, né? E bola para frente. Mas eu estou aqui apontando os motivos aí pelos quais a igreja reformada, ou seja, o movimento reformado, que mais adiante vai ganhar o nome de igreja protestante, inicialmente, né? Porque que houve a possibilidade de acontecer essa reforma, ou esse movimento da reforma protestante. Estou apontando para você alguns itens aqui que cooperaram, tá? Então, a igreja ela fica sob enorme pressão de diversas áreas, certo? Econômica, cultural e científica, lógico, falando da ciência da época, repito. Mas também, mais duas coisas aconteciam, né? No âmbito político e religioso, tá? Por que o político? Porque com essa mudança, né, com essa pressão cultural, a pressão social, econômica, os moldes políticos também não se sustentariam. Então, a nobreza, né, certos movimentos, né, certas hierarquias cairiam, tá? E depois, lógico, depois a gente vai perceber que lá para o século XVIII já, essa pressão não para, né? E aí a gente vai ver a Revolução Francesa e várias outras revoluções no mundo, tá? Então, mudando aí significativamente os modelos políticos também. Então, a Igreja Católica estava com essa pressão, né? E aconteceu também a questão, aí sim, teológica, porque a Igreja ela passava por uma crise moral, tá? Isso é fato, todo católico honesto, né, vai dizer, todo historiador católico honesto vai aceitar isso numa boa, né? A história da Igreja Católica
ela apresentou papas, por exemplo, que se envolveram com escândalos de prostituição, né, envolvendo prostituição, filhos bastardos, né? Não só o Papa, teve, não todo Papa, tá? Foram alguns papas, tá? Só você pesquisar. Alguns se envolveram com tramas de conspiração política, tendo até mesmo nas suas mãos sangue de pessoas, no sentido de que permitiu, deu aval para a matança em nome do poder, né? Em nome do poder, para manter-se no poder. Houveram padres, bispos e o alto clero, né? Bispos e papas que viviam uma vida cheia de glutonaria, bebedice, né? Comilança, né? Glutões, né? Que trazia vergonha também. Então, assim, não estou falando de todos os papas, nem de todo o período da história da igreja, mas esse momento, tá entendendo? A igreja lá do século XIII, XIV, século XV, a igreja vinha trazendo, carregando, né, esses problemas entre um e outro, ali na hierarquia católica, tá? E isso foi tirando deles também a moral, tá? Porque se pregava a santidade, mas os papas, os cardeais, os bispos não viviam exatamente aquilo que se pregava. Fora isso, como eu disse, né, a vida imoral de muitos do alto clero, de bispos, né, e até mesmo alguns papas, como prostituição, alguns chegaram a frequentar prostíbulos, né, e isso está marcado, é uma mancha ali num período da história da Igreja Católica. Como instituição, não quer dizer que a igreja toda estava corrompida, mas infelizmente pessoas dentro da sua hierarquia, da alta cúpula, se corrompiam e traziam vergonha à igreja, né, escândalos. Isso enfraquecia a moral da igreja. Outra coisa que vai acontecer é sobre a própria teologia e as práticas dos dogmas e da tradição. Por exemplo, a questão das indulgências. Um dos pontos que Lutero realmente combateu. A indulgência é a ideia de que você podia, com um só documento, né, o Papa podia dar um documento que liberava almas do purgatório para irem ao paraíso de Deus. Isso é um absurdo, né? Lutero questionou isso e o Papa não recuou, tá? E assim, o Papa daquela época, né, que estava ali no tempo de Lutero, ele não recuou. E aí, lógico, são 95 teses que Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele colocou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Era normal que, naquele período, quando você queria fazer um debate, havia muitos debates teológicos, tá? Entre teólogos da igreja. E o Lutero, ele era um monge agostiniano, ele era um padre ordenado, e era também o doutor em teologia, né, ocupando uma das cadeiras ali na universidade, na Alemanha, tá? E como um grande professor de teologia, um grande pensador, um grande teólogo. E aí ele chamou para o debate com essas 95 teses, onde ele questionava a indulgência, por exemplo. Claro, existiam outros itens ali, mas um dos focos maiores, talvez, naquele primeiro momento, era a indulgência. E aí ele dizia que com qual autoridade, né, o Papa podia fazer tal coisa, né? Se pudesse fazer, porque eu fazia então por dinheiro, né? Já que eles queriam arrecadar dinheiro dos fiéis, né, e reformar ali a Basílica de São Pedro, tá? Bom, queridos e queridas, e aí houveram outras questões, como por exemplo, a liberdade de que o povo pudesse ter a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, o Antigo e Novo Testamento, traduzidos para a sua língua comum, né? Ou seja, o povo não tinha acesso às escrituras. Lógico que a maioria do povo também não tinha leitura, não, naquele período não sabia ler, e não era como hoje, que havia cópias e cópias da Bíblia e tal, né? No período de Martinho Lutero, lógico que já estava em andamento produções de livros, né, feitos pela imprensa, a imprensa de Gutenberg. Então, sim, no ano de 1517, a imprensa de Gutenberg já estava aí por mais de 60 anos, né, mais de 70 anos já existia, né, e isso ajudou, inclusive, que os escritos de Lutero fossem divulgados para tudo quanto é lado, inclusive indo para além das fronteiras da Alemanha, influenciando assim teólogos e padres, bispos, monges de outras nações ali na Europa, tá? De outros países. Então, o Lutero, ele vai também questionar essa questão, né, porque a missa só era rezada em latim, né? Então as pessoas iam para a igreja, para a missa, faziam rituais, meros rituais, sem uma compreensão clara do que estavam fazendo, né? Tudo em latim, a maioria do povo não conhecia essa língua, e o Lutero então defendia instruir o povo pela palavra, pelas escrituras sagradas,
E aí ele mesmo chegou a traduzir uma Bíblia, né, do grego e hebraico para o alemão, o que ajudou inclusive na alfabetização do povo alemão, tá? É um grande legado aí também de Lutero, não só de Lutero, tá? Mas de vários países onde a tradução da Bíblia para as línguas, né, para os idiomas locais ou nacionais, né, isso ajudava inclusive também em metodologias para evangelização, tá? O que fez com que o movimento da Reforma Protestante também ganhasse espaço e mais notoriedade. Beleza? Bom, e aí, queridos, o Lutero é chamado para se retratar, né, que ele não podia fazer isso, e ele não aceita porque ele diz que as escrituras deveriam ser o norte, né, para basear e balizar a fé cristã, e se a tradição ou qualquer colegiado de bispos, né, enfim, quisessem estar acima do que as escrituras dizem, ou diziam naquele momento, Lutero ficaria com as escrituras, porque nela está a revelação de Deus, já que a escritura, a Bíblia, é canonizada, né? Ou seja, seus livros são inspirados pelo Espírito Santo. Então, para Lutero, é assim, toda tradição, toda opinião de papas e padres deveriam estar baseados nas escrituras. Qualquer coisa que não pudesse ser provado pelas escrituras deveria ser rejeitado. Inclusive tem essa fala famosa do Lutero, né? Qualquer ensino, doutrina, né, que não esteja provado nas escrituras, né, deve ser rejeitado, né? Ainda que aconteça de haver milagres, né, todos os dias aí, né, se não tiver base na Escritura Sagrada, deve ser rejeitado, tá certo? Então Lutero, ele vai afirmar que as Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus e tudo deve passar pelo crivo das Escrituras. Inclusive foi esse posicionamento de Lutero sobre as Escrituras que apareceu um dos solas, né, um dos 5 solas, dos famosos 5 solas da Reforma, que é o sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras, tá? Então Lutero não deveria se retratar, a não ser que fosse por meio das Escrituras, né? Tudo que ele tivesse que falar fosse baseado nas Escrituras, conforme esse trechinho do filme aí de Lutero. Dá uma olhadinha aí. Você, Martinho Lutero, persiste no que escreveu ou está preparado para renegar os escritos e as crenças que professa? Renega ou não ao que escreveu? Alguns falam de fé e boas obras. Se eu renegasse estes, eu negaria a verdade cristã. Em outros, ataquei o papismo. E homens que têm afligido o mundo cristão e que arruinam corpos e almas de outros homens. Se renegasse estes, eu seria como um manto que encobre o mal. A não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, e não pelo Papa ou Concílio que estão se contradizendo. A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Portanto, eu não posso e também podem crer, não vou renegar. Bom, e aí, meus queridos e minhas queridas, aconteceu a Reforma Protestante, né? Só que foi um movimento que teve início com Lutero. Muitos seguidores, né, muitas pessoas começaram a seguir Lutero, a abandonar também padres, abandonar a igreja mãe, né, que é a Igreja Católica, e começar um movimento reformado. Lembrando que Lutero não queria necessariamente dividir a igreja, não era seu foco. Seu foco era chamar para um debate teológico e, a partir daí, então, fazer com que o clero refletisse, talvez provocasse um concílio, e nesse concílio, como tantos outros a igreja teve, chegassem a uma conclusão de que as escrituras deveriam ser traduzidas, de que algumas coisas da tradição deveriam ser revisadas ou revistas, né? E que deveriam parar imediatamente com a prática da venda das indulgências, porque elas feriam gravemente um princípio cristão, tá? Então, como a Igreja Católica não quis, por meio do seu alto clero, né, do Papa também, principalmente, não quis ouvir Lutero, pelo contrário, queria que Lutero voltasse atrás, se retratasse, mas Lutero dizia que não podia fazer isso, manteve sua posição, então aí houve uma ruptura, tá? Não foi uma coisa fácil, foi uma coisa difícil, e muitos políticos tiveram que se envolver, olha que interessante. Então príncipes tiveram que proteger Lutero, né? E alguns países que acharam interessante, uma oportunidade boa para resolver seu problema econômico, seu problema político, resolver seu problema cultural, né? Aproveitaram e viram que na Reforma Protestante, além das questões teológicas, havia também uma possibilidade aí
de sair daquele peso católico que a igreja, a instituição, colocava, né, nos ombros dos homens, tá certo? Para eles carregarem. E não assim impedissem, né, o avanço da natural, né, das coisas que estavam acontecendo no mundo. E a reforma protestante, ela não tinha empecilho a esse tipo de coisa, tá? É lógico, a igreja protestante também tem os seus, sua ortodoxia, tem também, coloca alguns limites em muitas coisas, claro, mas muito menos em relação à igreja católica daquela época, tá? O que facilitou muito o movimento reformado ser aceito entre os círculos acadêmicos, né? Entre os intelectuais do seu tempo e entre o povo também, né? Já que uma das ideias do protestantismo, das igrejas, não apenas retornar às escrituras, mas também diminuir o poder hierárquico da igreja, né? A hierarquia dos protestantes é uma hierarquia muito menor comparada à igreja católica. Isso faz com que o clero, né, e aí eu acho que para o evangélico não faz nenhum sentido usar o termo clero, mas eu usei aqui só para nível de comparação, tá? Então, no caso da liderança, vou usar esse termo, a liderança evangélica, a liderança protestante, ela diminuía essa hierarquia, então ficava mais próxima do povo. A liderança da igreja estava mais perto do povo, dos fiéis, da membresia comum, né? Então, o que a gente vai ver é isso. E aí, a partir da reforma, lógico, ela acontece de um jeito na Alemanha, de outro jeito na Inglaterra, de outro jeito na Holanda, de outro jeito na Suíça, né? Ela vai acontecer, vai ter um movimento, né, acontecendo ali na França. Ou seja, a reforma protestante, ela não tem uma única característica. Ela já nasce com vários reformadores sem uma ideia, sem uma unidade em alguns quesitos ligados à sua teologia e prática litúrgica, tá? Ou governo de igreja, sistema de governo de igreja. Por isso que você vai encontrar os episcopais, os congregacionais, entendeu? Que são bem diferentes uns dos outros, os presbiterianos, são formas de governos diferentes, tá? Então a reforma ela vai nascer, cada região, independente uma da outra, mas sempre ligados por alguns lemas que se tornaram o norte para se dizer igreja reformada. Quais são esses lemas? Os conhecidos 5 solas da reforma. Então vamos lá. Sola gratia, ou seja, somos salvos somente pela graça de Deus, tá? Nada que a gente faça, nenhum ritual pode nos salvar, mas Deus nos salva com um favor que nós não merecemos, isso é graça para salvação. Sola fide, ou seja, somente a fé, tá? Nós só podemos estar dentro ou receber essa graça mediante a nossa fé. Nossa fé em quem? Solo Christus, ou seja, somente Cristo. Nossa fé deve estar ligada somente em Cristo, porque nós somos alcançados pela graça por causa de Cristo. E nós também temos essa fé por causa de Cristo. E nossa fé está em Cristo, tá? E somos salvos pelo mérito de Cristo, pelo que ele fez na cruz e não pelo nosso próprio ato de justiça, tá bom? São lemas importantes para a reforma, tá? Até hoje, para a igreja evangélica, são lemas importantes. E depois, o sola escritura, tá certo? Por que o sola escritura? Porque é aquilo que Lutero, foi a base que Lutero usou, né, para afirmar o seu posicionamento e apontar os erros da tradição, os erros dos dogmas e dos papas. Nada que a Igreja Católica fizesse, ou melhor, qualquer coisa que a Igreja Católica fizesse no campo da doutrina deveria ser comprovado, aprovado a partir das Escrituras Sagradas, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, tá? Então, sola escritura, nossa fé e prática é baseada pelas Escrituras, somente, tá certo? E, por fim, vivendo dessa forma, com esses 4 solas, nós certamente viveremos para glorificar a Deus. Soli Deo glória, somente a Deus a glória, tá bom? Então, os 5 solas são muito importantes aí na reforma protestante, que deu base, são 5 pilares, né, para fundamentar o pensamento, o ethos protestante, tá bom? Bom, depois aí a igreja vai haver uma ruptura, vão haver brigas, perseguições de católicos contra protestantes, brigas por territórios, de lideranças que se diziam protestantes e outras católicas. Então vai ser uma tempestade, tá? Uma coisa meio feia que vai acontecer aí a partir do século XVI, tá? Ora por excesso católico, ora por excesso protestante, mas cria-se uma ruptura muito grande, mágoas, ofensas, e certamente é um momento que, apesar de ser importante que tenha acontecido,
né, em vários aspectos, culturais, econômicos, também teológicos, principalmente, né, e sociais, embora foi necessário, e hoje você vê que a Igreja Católica está completamente adaptada a esse novo mundo, né, mas naquele momento foi difícil. E foi digamos assim, uma mancha, né, na história do catolicismo e também da Igreja Protestante, essas brigas, né, essas contendas, inclusive utilizando-se muitas vezes de violência física, tá? Que não tem nada a ver com o amor de Cristo, né? E depois começaram também, por incrível que pareça, né, protestantes que não tinham a mesma linha de pensamento começaram a brigar com outros protestantes. Então, os próprios protestantes, né, em movimentos diversos, começaram a entrar em choque uns com os outros devido à discordância teológica, principalmente, tá? Geralmente em torno de questões fundamentais como Eucaristia, né, o que é a ceia do Senhor, né, e por que tomar, o que é a ceia, se é só um símbolo, como Zwinglio dizia, se há a presença real de Cristo nos elementos, como Calvino defendeu, ou se realmente se transforma literalmente na carne e no sangue de Jesus, né, como diziam os católicos na transubstanciação. Ou seja, olha só como, né, havia uma discussão enorme em torno disso, e isso causava separação, né, a metodologia, o governo de igreja, como eu já falei, uns são episcopais, onde o bispo coordena tudo, outros modelos são presbiterianos, onde a igreja tem uma junta de presbíteros que rege a igreja, que dirige a igreja, ou são congregacionais, né, como a igreja congregacional e os batistas, onde a igreja toda, né, faz uma assembleia com membros e liderança, né, membros e pastores da igreja, para juntos decidirem o rumo da igreja. Tá? Então você vê que a igreja protestante ela cresce num movimento, se desenvolve dentro já de uma diversidade e que muitas vezes entrou em choque, tá? Essa diversidade, aí aparecem os batistas, né, no século, primeiro os anabatistas, né, depois os batistas lá no século XVII, né, no comecinho do século XVII, 1610, 1611, e aí a gente vai ver então, no caso dos batistas eu estou falando, eles vão rejeitar o batismo infantil, né, que vai dar origem ao movimento evangélico, se distinguindo do primeiro século de igrejas protestantes reformadas. Tá? O movimento batista ele abre um caminho novo, né, para algumas mudanças, principalmente porque esse movimento batista e congregacional, né, são os dois, eles defendiam também o separatismo, que era separar a igreja de Estado, porque apesar de haver muitas mudanças com a reforma, os países que aceitaram o protestantismo, as igrejas ficaram atreladas ao governo, tá, da época. Tá? Então, de certa forma, o modo de operação, né, era o mesmo que o catolicismo usava com os reis ali, né, o jogo de poder que tinha com os reis. Né? Então, levou um tempo para haver essa ruptura, mas foi aí o movimento batista e os congregacionais os primeiros aí a fazer frente contra o sistema desse tipo de governo lá na Inglaterra, quando a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, estava subordinada ao Estado, e o Estado, por sua vez, também acolhia toda a orientação da igreja anglicana na pessoa de seus bispos, tá? Por meio de seus bispos, a autoridade eclesiástica. Bom, eu falei um pouquinho aqui rapidinho do resumo, né, de como nós chegamos, e depois surgiram muitos avivamentos, né, a John Wesley e tantos outros, e aí depois vai acontecer essa fusão, né, essa mudança de tempo, gerando um movimento evangélico, né, não apenas reformado protestante, mas evangélico, né, e depois a gente vai ver aí chegarem os pentecostais, né, depois os neopentecostais, e aí vai, tá certo? Mundo afora. E é assim a história da igreja. Esse vídeo curto eu fiz, talvez longo para alguns, mas para a gente pensar aí no início da Reforma Protestante e do seu grande legado, porque muitas coisas aconteceram, tá? Com a Reforma Protestante, inclusive a separação do Estado e da Igreja, tá? Que é muito importante. Não quer dizer que a Igreja não deva estar no Estado, ou seja, não quer dizer que não tenha que ter cristãos políticos, né, ou políticos cristãos, mas que dentro dos nossos cultos, no nosso púlpito, no momento de adoração a Deus, os políticos não tenham voz lá no nosso culto, porque no culto é para a glória do nosso Rei Jesus. Tá? Agora, em momentos fora do culto, em espaços, até mesmo do prédio da igreja, não tem nenhum problema de falarmos sobre política, porque nós temos conceitos e nós temos orientações, certo? Bíblicas, modelos, né, de família, modelos de política, modelos de como agir em sociedade, todos eles baseados nas escrituras, tá? Inclusive, nós temos aí princípios e valores bíblicos. Portanto, todo candidato que quiser, né, ser eleito
com votos de verdadeiros cristãos evangélicos, precisam se lembrar, né, de não colocarem pautas, não apoiarem pautas que vão contra o pensamento e os princípios evangélicos bíblicos, tá bom? É isso aí. E nós estamos aqui. 2025, completamos aí 508 anos da Reforma Protestante. Deus continue abençoando a sua igreja e que a gente venha se lembrar, né, do Voetis, né, que dizia: igreja reformada, sempre reformando, sempre se reformando, tá? Em nome de Jesus, que a gente possa aí viver essa verdade, tá bom? Bom, pessoal, obrigado por ficar até aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo, dá um joinha aí, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Agora eu vou dar o endereço da igreja, fica com a gente, falar dos livros que tem publicado e também dar dicas de onde você pode estudar teologia. Até o próximo vídeo, compartilha com alguém, Deus abençoe. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Escrevi 2 livros, queridos, na área pastoral e na área eclesiológica, e eu gostaria que você adquirisse. Eu tenho aqui o Ministério Pastoral, Conselho para Jovens Pastores e Vocacionados, publicado pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, certo? E tem esse outro aqui também, o livro Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel. Bom, ambos os livros estão disponíveis quando você pode acessar o site da editora, editoraobpc.com.br, que está aí na tela, ou então você pode também, através do e-mail bp.domenicali@gmail.com, adquirir, né, esse livro, ou os 2 livros, ou um deles, tá? E eu também, por meio desse e-mail, tá? Eu atendo convites para pregar, ou palestrar, ou até ministrar algum curso específico na sua igreja, caso você queira, tá bom? E aí a gente leva os livros e deixamos à disposição dos irmãos, ok? Bom, eu quero dar dicas de onde estudar teologia, onde você pode estudar teologia. Eu tenho graduação e pós-graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA, e eu indico. Ela tem nota excelente no MEC e é focada em ministério pastoral e também em missões. É uma faculdade muito boa, tá? Com reconhecimento pelo MEC. Aí lá tem bacharel em teologia, tem pós-graduação que são especializações, né, lato sensu, em diversas áreas, e também mestrado e doutorado. Então eu recomendo, tá aí o site, tá, da faculdade, aí entra no site e pesquisa. Tem cursos presenciais e online. Você pode estudar, se você morar aí no Paraná, né, em Londrina, você pode frequentar presencialmente a faculdade. Se você estuda em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior, você pode estudar online, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E tem também a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Aí também fiz pós-graduação aí, tá? E tenho certeza que vai ser uma boa estudar numa dessas 2 instituições que você escolher. Com certeza você terá uma boa
qualidade de ensino, tá bom? Agora, se você quer fazer cursos livres, ou seja, cursos que não têm o reconhecimento do MEC, mas são cursos que te preparam muito para o ministério, chamamos eles de cursos livres, né? Então você pode fazer aí o Exútis, tá? Eu indico, tem uma metodologia boa de estudo, você pode levar uma extensão aí para sua igreja, formar um grupo para estudar, né? Tem um tutor aí presencial e ao mesmo tempo estudar online, ou estudar totalmente online, tá? A Exútis, há anos e anos, né, algumas décadas aí, vem formando pessoas. E tem um material muito bom, tá? Então eu recomendo. Tá aí o site do Exútis também. E curso livre, tá? E aí você tem também o curso, o IBBC, tá? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? O órgão oficial de teologia das igrejas Brasil para Cristo, onde eu sou um dos professores que atuo lá. E vou mostrar para você agora o IBBC, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, é uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Aqui é o IBBC Extensão Jaraguá. E a gente tá aqui porque aqui a gente faz teologia! É isso aí, valeu!